Dia, paz de Deus para todos, meus irmãos. Vou meditar um pouco aqui em Gálatas 4:4, onde fala da lei, que fala que Deus enviou seu Filho, nascido de homem e de mulher, para que tirasse o povo debaixo da lei. Isso aí vai se encontrar no livro de Gálatas 4:4 e 3. Meus irmãos, é muito importante a gente ter convicção de que Jesus foi o único que cumpriu a lei. Foi o único que veio como pessoa humana e cumpriu a lei. O que é que acontece hoje em dia? Tem algumas denominações, eu acho que é poucas também, que pregam muito tempo da lei. O que é que acontece? Meus irmãos, se a gente fosse salvo pela lei, se tivesse essa possibilidade, a gente de forma nenhuma, o contexto que a Bíblia fala, iremos ser salvos. Por quê? Porque a Bíblia fala e nos relata que Jesus foi o único que conseguiu cumprir a lei. E quem é de nós que possa ser igual a Jesus, possa se igualar a Jesus? O único. Deus percebeu que o povo é tão falho, Deus é tão misericordioso que em 2 vezes ele deu segunda chance para a nação, mas mesmo assim a nação é muito cruel. Porque a lei foi no tempo de Moisés. Moisés quem criou a lei, os 10 mandamentos, a lei, o tempo da lei. E era um meio de salvação muito rígido. E o povo, que a cada dia que passa, o povo enfurece os corações ainda mais. A gente vê exemplo no carnaval, cada dia que passa, esse povo que adora o carnaval, que vai pro carnaval dizendo que está curtindo, que na verdade estão tudo sendo idólatras, porque o carnaval hoje é um oferecimento de coisas ruins, é uma entidade para oferecer coisas ruins para tragar a vida de muitos inocentes. E o que é que acontece? O povo no tempo da lei era um negócio muito rígido, tinha que ser igual Jesus para conseguir a salvação. O que é que acontece? Jesus, Deus, ou melhor dizendo, Deus que é o Pai Todo-Poderoso, Deus viu que a consequência do pecado estava afetando demais e o ser humano não ia conseguir cumprir a lei. O que é que acontece? Ele envia Jesus ao mundo, que foi nascido de homem e de mulher, como a Bíblia fala em Gálatas 4:4 fala, para dar um exemplo que a lei só conseguiria Jesus. O que é que a gente entende nisso aí? A gente entende o quê? Que a lei, o tempo da lei, Deus está deixando para trás. Por quê? Porque depois Deus vai criar o Novo Testamento. É como se fosse assim, vocês nação, humanidade, vocês só errando comigo, eu vou dar uma outra segunda chance a vocês. Eu vou criar o Novo Testamento, que vai abolir algumas coisas da lei, que a gente sabe que se vocês fossem pela lei, nenhum de vocês iria ser salvo. Então você hoje é salvo pela graça, pelas boas obras que você faz. E o que é que acontece? Deus escolheu seus discípulos para escrever outros livros do Novo Testamento, para que a gente fosse instruído agora, uma nova chance de viver, de vida. E nesse Novo Testamento, não quer dizer que a gente não vai pegar algumas coisas do Velho Testamento, do tempo da lei. Entenda, a gente não está abolindo o tempo da lei, mas algumas coisas dá a entender na Bíblia que não faz mais parte hoje, na nossa vida. Hoje a gente não pode pensar de fazer mais parte como meio de salvação. Entenda. O que é que acontece? Jesus fala a seus discípulos para escrever novos livros, novos exemplos para deixar para a gente, um meio de salvação para a gente chegar até a salvação. Os discípulos escreveu, Pedro, Tiago, João, Mateus, escreveu novos livros. O que é que acontece? Só que no Novo Testamento você precisa observar muito isso. O que Jesus deixou
que podia a gente seguir do Velho Testamento vai estar tudo explicando no Novo. É como se fosse assim, Jesus fez um resumo no Novo Testamento, fez um resumo da Bíblia toda, o caminho de você chegar à salvação. Só que entre esses resumos tem algumas coisas que não tem. Por que a gente critica? Critica não é nem criticar, a gente pega e orienta muitas pessoas, que nem a guarda do sábado mesmo. Tem muita gente que ainda que não tem conhecimento da Bíblia, ainda fala da guarda do sábado e acha que de fato é um meio de salvação, é um mandamento que deve guardar, mas não é. Você chegar hoje no Novo Testamento, você não acha uma passagem sequer Jesus pedindo para o povo guardar a guarda do sábado no Novo Testamento. O que quer dizer com isso? Então quer dizer que aquilo ali ficou para trás, porque assim, eu penso assim, Deus é um Deus muito poderoso, é um Deus que sabe de tudo e conhece nosso passado, presente e futuro. O que acontece? Se a gente fosse guardar, se fosse para a gente guardar a guarda do sábado mesmo e outras coisas, ele ia inventar, para que ele ia fazer esse Novo Testamento? De que ia servir o Novo Testamento? Então, ele selecionou algumas coisas, Deus é tão misericórdia que cuida da gente nem tudo. Ele selecionou algumas coisas e fez um resumo e colocou no Novo Testamento. E hoje, a única maneira da gente se salvar mesmo é pela graça, é pela fé, é pelas obras, não é pela lei. Porque pela lei só foi um, a Bíblia fala que foi só um que veio e cumpriu a lei certo, foi Jesus de Nazaré. Porque outra pessoa não tem essa capacidade. E se a gente fosse salvo pela lei, a gente ia ser tudo perdido, que a gente não ia conseguir cumprir a lei. Se só foi Jesus, se a Bíblia é clara em falar que só foi Jesus. Então é preciso muito você observar, você ler a Bíblia, ler o texto e contexto e ler e reler para você ter um entendimento da Bíblia, porque senão você fica induzida por pessoas que têm um conhecimento negativo, que às vezes não lê a Bíblia toda, não lê a explicação, não tem um entendimento da Bíblia e aí vem falar que diz que o sábado é proibido trabalhar. Mas como é que é? Se no Novo Testamento não está, o sábado é no tempo da lei. Só que, porém, tem muitas coisas do tempo da lei, do Velho Testamento, que está no Novo, mas a guarda do sábado não está. Então, Jesus foi o único que cumpriu a lei. Então, parte do Velho Testamento que Deus viu que a gente não conseguia chegar à salvação, praticando aquilo, Deus pegou e deixou lá. Deu mais uma segunda chance a gente. E mesmo assim, o ser humano, nós somos tão miseráveis que Deus vem dando chance a cada um de nós. E às vezes a gente vê tanta maldade, tanta miséria, em vez de a gente chegar, nos unir e buscar a Deus. Porque, como eu sempre falo, aqui não é nossa morada é a eternidade. E para a gente alcançar a eternidade, a gente precisa ser baseado na Bíblia aqui, ser instruído na Bíblia, fazer as vontades de Jesus, não 100% que escute, o único que fez 100% aqui na terra foi Jesus, mas podemos adquirir crédito com Deus, acertar mais do que o que errar, porque tem coisas que a gente tem como evitar do erro, entendeu? Porque se a gente for pensar, a gente somos pecadores, mas errar em tudo, aí é a mesma coisa de você estar preparando sua morada nas profundezas. Porque a gente tem que fazer o quê? A gente tem nossas fraquezas, nossas limitações, mas a gente tem que pedir misericórdia a Deus e tentar superar. A cada dia melhorar uma. Você tem 2 fraquezas, 3. Eu sei que não vai sair tudo, porque o pecado existe dentro da gente. Mas mesmo que você errar, peça misericórdia a Deus e tente melhorar a cada dia. Tem coisas que dá pra gente combater, tem coisas que dá pra gente não praticar. Porque hoje o mundo é esclarecido para todo mundo. A gente hoje tem uma noção a mais do que se passa no mundo. E às vezes a gente vê, igual citando sobre o carnaval, a gente vê o tanto de oferecimento para as entidades demoníacas no carnaval. E o povo vai, leva suas crianças, leva sua família achando que está curtindo, mas não está curtindo. Ali está uma adoração, está correndo um grande risco de Satanás estragar sua vida lá e você perder a sua salvação. Que possamos estar abrindo mais os olhos, estar buscando mais a Deus, buscando sabedoria, porque a única certeza que temos que um dia a gente vamos partir dessa vida aqui, e aí tem 2 lugares, tem o ruim e o bom, e você quer ir para o qual?
você tem que ter convicção de que você vai para o lugar bom, mas para ir para o lugar bom você vai passar por um processo grande, mas é valioso esse processo, é prazeroso, porque você vai ter certeza da sua eternidade. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam refletir a cada dia mais o seu dia a dia, o seu jeito de viver.